Pessoal, estamos ao vivo e eu vou ter que mudar aqui a pauta do programa. Porque saiu uma bomba agora, tá? Pode ter melado a negociação do Arana com o Fluminense. Mas nós vamos falar do atacante grego, lateral na mira, Biel, tem vários assuntos, jogador do América. Mas vamos falar também de uma informação sobre o nosso querido Guilherme Arana. Pode ter melado lá ele, meu amigo. Aí eu pergunto pra você que tá assistindo, o Arana melou aí ou não? Manda pra mim, quero saber a sua opinião aí, porque nós vamos falar sobre isso, gente. Deixa o like agora, curte o vídeo, tá bom? Like é muito importante, tá? Aí é de graça pra você, não te custa nada. Então já curte aí, que é dessa forma que o YouTube vai indicando, tá bom? Para os inscritos do canal, né? Então se você curtir aí, você vai ajudar bastante a gente, tá bom? Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações aí. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo descartou negociar Hulk com clubes brasileiros. Nos últimos dias, o Grêmio, o Fluminense e o Botafogo demonstraram interesse em contratá-lo. É verdade que os três se assustaram com o pacote Hulk. Ele ganha cerca de 2 milhões e 200 mil reais por mês, entre salários, direitos de imagem, luvas e algumas bonificações que parceiros do Atlético concedem ao atacante de 39 anos de idade. De qualquer forma, para evitar mais assédio e toda essa especulação, os principais acionistas do Galo já asseguraram que não vão vendê-lo para clubes brasileiros. Hulk e Atlético tem mais um ano de contrato, o vínculo se encerra em dezembro de 2026. Só para completar, também está muito claro para Rubens Menin, Rafael Menin e companhia que o Hulk só sai para o exterior se fizer muita questão em pedir para os dirigentes do Atlético. Nesse contexto, o Galo abriria a mão de fazer qualquer cobrança ou pedida de compensação financeira. Em troca, teria esse desconto de 2 milhões e 200 mil reais por mês até dezembro de 2026. Você, torcedor do Galo, prefere que o Hulk fique ou saia? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Vamos lá, gente. Bora trazer informação. Daqui a pouco a gente fala do Arana. Vamos começar falando aqui sobre o grego. Ó. Grego descartou o Galo. De acordo com o jornalista César Luiz Merlo, o atacante grego Giorgos Giacomakis descartou jogar no Brasil. Não é que descartou o Atlético, né? Descartou jogar no Brasil neste momento, o que fez a negociação com o Atlético cair por completo. Segundo a coluna, o jogador não se animou com a ideia de atuar no futebol brasileiro, apesar da proposta apresentada pelo Galo. Há quem diga que não houve essa proposta, né? O Tanaka trouxe aí tudo. O Atlético havia feito uma oferta considerada alta ao Cruz Azul do México, clube dono dos direitos econômicos, enquanto o atacante está emprestado ao PAOK da Grécia. Então tá aí, gente. Com isso, o Galo encerra as conversas e passa a buscar outros nomes para o comando de ataque visando a temporada 2026. Segundo o Lucas Tanaka, o Atlético não chegou a negociar a contratação, a gente falou aí mais cedo. Então, o nosso querido Giacomakis, o Jorjão da Massa, não vem. Então não teremos o Me Engravida, Deus Grego. Esse não teremos ano que vem, infelizmente. Seria interessante aí, valer pelo meme, mas não vai acontecer, tá bom? E aí, bora trazer uma outra notícia. Vamos aproveitar aqui, já vamos na sequência falar sobre o Biel. Tá aí, ó. O Atlético discute com o Sporting o rompimento do contrato do empréstimo de Biel. Os portugueses alegam que para isso acontecer, o Galo precisa pagar 500 mil euros, cerca de 3 milhões de reais, por conta de uma cláusula no contrato. A diretoria do Galo tenta diminuir esses valores para devolver o jogador, e a informação da Raíssa Simplício. E, bom, talvez o Sporting aceite, mas eu não vejo muito motivo do Sporting aceitar, né? Tipo assim, o Sporting, o Tanaka ele conversou com pessoas lá do Sporting, e eles deixaram claro que eles não querem o Biel de volta, tá? Acho que ninguém quer o Biel, né? Não sei, talvez a família. Mas brincando, né? Falando sério agora, eu acho que o Biel é um jogador que o Atlético nesse momento, acho não, é informação, o Atlético não quer, o Sporting não quer, e até agora não surgiu nenhum clube interessado. Então, nesse momento tá difícil aí pro menino Biel, né? Ninguém tá querendo contar com ele nessa próxima temporada, e o Galo já tá pensando até em devolver, só que obviamente o Sporting não é bobo, não vai falar, não, tudo bem, a gente aceita, não. Quer devolver? Beleza, pode devolver, mas tem essa multa aqui, ó.
Então tem essa multa. E aí, será que compensa pagar essa multa? Porque aí fica a questão salarial e tudo, compensa ou não. Acho que o Atlético vai seguir aí buscando uma alternativa para não investir tanto nessa saída dele, vamos dizer assim, né? Não ter que investir, ou investir pouco aí, gastar pouco, na verdade, né? Investir e gastar pouco na saída do Biel, ou rezar para algum clube aparecer interessado e o Sport reemprestar o jogador, né? Tá aí, gente. Então, quero saber a sua opinião sobre isso. Nós vamos mudar de assunto aqui. Daqui a pouquinho, nós vamos falar aí, né, sobre o Arana. Pode melar. A negociação pode estar melando, inclusive. Ouvi um áudio aqui de um amigo meu, o Gabriel Amaral. Vou tentar até passar para vocês aí o áudio. Então, se bem que eu acho que eu não posso passar esse áudio, não. Deve ter alguma informação ali meio... Eu vou trazer essa informação. Mas, enfim, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Antes, gente... Vamos lá, gente. Bora falar, então, sobre esse jogador. Cauã Diniz. Volante do América poderá reforçar o Galo. O Atlético monitora a situação de Cauã Diniz do América e vê o volante como oportunidade de mercado, especialmente se houver rescisão definitiva. Até o momento, não há proposta oficial, apenas interesse e acompanhamento, né, do caso jurídico do jogador de 21 anos. Aí o imbróglio. Cauã Diniz entrou na justiça contra o América pedindo a rescisão de contrato, alegando atrasos em pagamentos. O América quitou os débitos e conseguiu caçar a liminar, que liberaria o atleta. Mesmo assim, o jogador não se representou para a temporada, que mantém o impasse vivo aí. Contrato vigente até dezembro de 2027. Então hoje ele não está livre no mercado, não. Então é o seguinte, né? Tá aqui, ó. Contexto importante. Caso o Cauã consiga a rescisão na justiça, ele ficaria livre no mercado, que facilitaria um eventual acerto com o Galo. Negociações diretas com a América dependeriam da resolução do processo e informação da Itatiaia. Então é isso. O atleta está analisando a situação aí, né? Aguardando a situação desse jogador, o Cauã Diniz. Eu vou até colocar aqui, ó. Cauã Diniz, né, pra gente ver aqui o transfer market dele. É um jogador aí do América que, enfim, sei lá também. Eu não conheço bem o jogador, tem 21 anos apenas, né, novo. Primeiro volante, né, volante ali, 1,86. O pessoal fala bem dele, né, jogou apenas no América. Se você pegar, eu tava vendo mais cedo as notas do SofaScore dele lá na Série B, as notas não são boas no geral, mas enfim. Não é só por isso também, mas de qualquer forma tá aí, Cauã Diniz interessa ao Atlético. Vamos aguardar aí se o Galo vai de fato contratar esse jogador. E aí, vamos para outra informação antes da gente falar sobre o Arana. Tá? Vamos trazer informação aí deste jogador. Enquanto isso, o pessoal vai deixando o like aí, né, meu amigo? Curte aí, pô. Dá essa moral pra gente. Vamos trazer informação de lateral que pode chegar ao Galo aí. Pelo menos se o atleta tem interesse. Curte o vídeo aí, tá bom? Dá essa moral pra gente. Inscreva-se no canal também. Vamos lá, estamos falando dele, ó. Vinícius Tobias, informação do Silas, do Fala Galo. Segundo ele, não há negociação, mas o Atlético tem interesse. Tá, ele estaria ali na lista, né, de interesses do Atlético para a próxima temporada. Negociação difícil, jogador caro. Só que assim, vamos lá, ele tem 21 anos, tá no Shakhtar. Tem contrato longo ainda com o Shakhtar, né? Bem longo, até junho de 2029, desculpe. Então tem um contrato bem longo aí, 21 anos de idade e tudo. Não tem sido titular, ó, 38% como titular. Aqui nessa Liga Conferência já foi mais vezes titular, aqui também. Então, aqui em alguns momentos, mais no campeonato lá é que ele não foi um titular absoluto, né? Mas é um lateral muito promissor, tá? Surgiu no Internacional. Ele foi emprestado ao Real Madrid B, Real Madrid Castilha, que é o Real Madrid B. Voltou pro Shakhtar. Então, assim, é um jogador que o Shakhtar investiu 6 milhões de euros, né? Então, é um jogador caro. Mas, enfim, é um jogador muito promissor. O Atlético tem interesse nele e pode vir a ser aí. Agora, se você pegar aqui, ó, olha as notas dele no SofaScore. A maioria é verdinha, ó. Olha só como é que ele tem notas boas aqui no SofaScore. Sabe? Então assim, tá aqui, ó, lateral direito e tudo. Olha, várias notas altas aqui, várias notas boas. Tem um 8.1 aqui. Então assim, me parece ser um jogador realmente muito bom, muito promissor. Vamos aguardar, de qualquer forma, dificilmente, né, ele vem pro Galo aí pelos valores. Vamos ver se o Atlético vai investir ou não nesse jogador. Então tá aí
o Tobias, né? Vinícius Tobias, você, se fosse presidente, ou dono, sei lá como é que funciona, se você fosse o presidente do Shakhtar, você liberaria o Tobias ou não? Manda pra mim aí se você acha que o Shakhtar deveria liberar o Tobias, né? Comenta aí, tá? Vamos lá, gente, vamos pro último assunto aqui, o mais importante. Vamos falar aí sobre o Guilherme Arana. Pode ter melado, hein? Olha aí, pode ter melado aí. O Arana melou. Vamos falar sobre isso, lembrando da cupom. Vamos lá, gente. Olha só essa informação que saiu aqui, ó. O Cauã Tinoco, aí, jornalista e tudo, ele postou informação sobre Guilherme Arana. Acabei de falar com o staff do jogador, que respondeu que nesse momento a negociação com o Fluminense melou. Arana não deve mais ser jogador do Fluminense. Estamos buscando agora o lado do Fluminense, mais detalhes em breve. Aí eu falei, pô, não conheço, né? Vamos para em quem eu tenho mais confiança. E o Vitor Lessa, que participou com a gente aqui, talvez eu até ligue para ele aqui de novo. Apuramos sobre a situação de Guilherme Arana com o Fluminense. E a resposta do staff do atleta foi essa. Não, então deve trabalhar junto, então. Deve ser isso. Trabalham juntos, eu não sabia. Então tá aí. Então a informação... Eu conversei com meu amigo Gabriel Amaral, inclusive, antes de começar, por isso que eu atrasei uns 5 minutos para começar a live. Perguntei para ele e ele me disse o seguinte, que um empresário realmente disse ali que, de fato... o Arana pode não ir para o Fluminense e tudo, tá? Que a negociação poderia estar melando. E uma outra pessoa disse que tem aí uma dívida, teria, né? Uma dívida do Atlético com o jogador, que algumas situações precisariam ser resolvidas antes dessa saída. Então parece, aí vamos aguardar, mas parece que o Atlético tem algumas pendências com o Arana. Tá? Então vamos aguardar para a gente ter mais confirmação sobre isso. Mas uma informação que eu recebi aqui do meu amigo Gabriel Amaral é essa, que pode ter aí alguns problemas a serem resolvidos antes, tá? Não sabemos se é algo com relação ao Arana, tipo assim, o Arana decidiu não ir, não tem essa informação. Mas a informação é que neste momento a negociação melou e neste momento o Arana, que estava mais próximo do Fluminense, agora não está mais tão próximo assim. Tudo isso pode mudar a qualquer momento, né? Essas coisas mudam aí numa velocidade muito grande. A informação, inclusive, é que o Arana, ele tinha... Até estava ouvindo aí, Thiago, meu amigo Henrique André. O Arana, ele tinha até o desejo de continuar, de tipo assim... Ele não tinha aquele desejo de ir embora, né? Só que viu que o Atlético trouxe aí, né? Uma baita contratação para lateral esquerda. Viu que o Atlético parece que... O Sampaoli parece que não tá contando muito com ele, que eles já estão naquela de, tipo assim... eu acho que o ciclo acabou, hein? Não queria falar não, mas eu acho que o ciclo acabou, sabe que negócio? Aí o Arana falou, já que eu queria ficar aqui, eu acho que ainda posso ficar, poderia ajudar muito aqui o Atlético. Ele tem um filho autista, então já tá bem estabelecido aqui em Belo Horizonte, porque não é tão simples. Não é simplesmente você vai para outra cidade, aqui vou achar uma escola para ele aqui, não é fácil. Aqui no Brasil isso não é fácil e não é tranquilo. Então ele já está bem adaptado, ele não gostaria de deixar Belo Horizonte, mas está vendo que está fora, né? O Renan Lodge chegou, ele estaria meio que fora dos planos. E para o Atlético, com a contratação do Renan Lodge, para o Atlético o ideal é a saída do Arana, porque senão seriam 2 laterais esquerdos ali com um salário alto. O Arana tem um dos maiores salários de laterais aí, não sei se laterais ou laterais esquerdos, mas do Brasil. Então para o Atlético meio que precisa dessa saída do Arana aí. Acho que eles já estão contando com essa saída. Então vamos aguardar. Neste momento a situação deu um... Eu não vou dizer que melou a negociação, mas vamos dizer assim que deu um passo para trás, né? Então, vamos ver se vai tomar impulsão para pular e acabar com essa negociação e ir para o Fluminense, ou se não vai realmente para o Fluminense, mas aí podem aparecer outros interessados, né? Até eu acho que todo mundo viu que o Atlético negocia ele. Então pode, com certeza, eu acho muito fácil, não acho nada difícil aparecer outro interessado aí se ele não for para o Fluminense. Então, gente, tá aí a informação. Quero saber o que você pensa sobre isso, sobre o Arana. Se deveria sair mesmo ou não.
Comenta aí, ó. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tem uma informação aqui sobre o Arana, gente. Deixa eu colocar na tela aí, ó. O Tinoco falou aí, ó. Cauã Tinoco. Atualizações. Após o posicionamento do staff do Arana em contato com a nossa reportagem, fomos apurar junto ao Fluminense para confirmar se a negociação está mesmo encerrada. O que ouvimos a partir disso foi que há acerto entre Fluminense e o jogador e entre o Fluminense e o Atlético, que está fazendo a negociação travar e correr riscos de não ser concretizada, são pendências da parte do Atlético e do jogador e seus empresários. Portanto, o Fluminense não dá a negociação como encerrada, reforçando que a confirmação de que o negócio havia melado veio do próprio staff do jogador. Então, é o que eu falei até mais cedo aí, que pendências da parte do Atlético do jogador aí podem estar emperrando essa negociação. Vamos aguardar. Então, você vê que segundo o Fluminense já acertou com o jogador e com o Atlético. Tá faltando então algumas pendências aí a serem resolvidas para que e ver se é questão de empresário, se o empresário não tá querendo também uma grana a mais e tudo, a gente não sabe se tá acontecendo isso. Mas que situação, hein, gato? A gente já começa a dar risada, né, velho? Deve todo mundo, velho. Puta merda. Deve todo mundo, velho. Então é isso, pessoal. Tamo junto. Agradecer a todos pela audiência aí. Deixa o like no vídeo, curte o vídeo. Ajuda demais o nosso trabalho, tá bom? Inscreva-se no canal.